Vamos então começar os nórdicos e os mediterrâneos. Vamos ver hoje, né, quais são os povos que são nórdicos, né? Os nórdicos são do Atlântico Norte, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, as Ilhas Faroé e a Groenlândia. Os povos que são mediterrâneos, né, na Europa: Espanha, França, Mônaco, Itália, Malta, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Albânia, Grécia e Turquia. Na Ásia, Síria, Líbano, Israel e Palestina. E na África, o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia e o Marrocos. Só para a gente se situar geograficamente nos dias de hoje, quais são os nórdicos e quais são os mediterrâneos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. Então, nós vimos que a grande virtude dos arianos foi se misturar, foi não se apartar como os hebreus, como os egípcios, né, ou como os hindus, que criaram castas, né, dentro do próprio povo que se criou ali. Eles se misturaram, saíram se misturando, saíram se juntando com todo mundo. De um lado estavam os nórdicos e de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante, aferrada, né? Uma luta difícil e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra sobre os céus tranquilos do velho mundo. Então a gente viu que quem trouxe a chefia, determinação de fronteiras, de posse, de terrenos, né, quem trouxe a guerra foram os arianos. Uns e outros, né, tanto os nórdicos como os mediterrâneos, uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas. E a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje, vamos lembrar o hoje do Emmanuel 1938, se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações. Então, o Emmanuel está colocando que essa aversão entre os germânicos, né, os alemães, e os latinos, como os franceses, essa aversão, esse litígio entre esses dois povos vem desde o começo, né, desde as formações desses grupos através dos arianos. Então, é como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Então, o Emmanuel está colocando aqui Alemanha e França como operosas, progressistas, né, na vanguarda do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre o germanismo, né, e a latinidade, o germanismo dos alemães e a latinidade dos franceses, nas épocas primitivas. O que se não justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Porque para o desenvolvimento, para o crescimento, nós precisamos ser fraternos, empáticos, né? Benevolentes, indulgentes. Nós temos que ter essa irmandade, esse entendimento de que somos todos irmãos para podermos crescer. Aqui nós vamos ver o Emmanuel colocando a origem do racionalismo. O que é o racionalismo? Perdão, é pensar com a razão, é racionalizar todas as coisas. Então, os arianos da Europa, como ficou esclarecido,
não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. Então nós vimos lá atrás que, embora os arianos tenham vindo com os hindus, eles não aprenderam a ter religiosidade. Eles continuaram sendo bélicos, inteligentes, né, científicos, trabalhando com a razão, né, trabalhando com a ciência, trabalhando com o conhecimento, trabalhando com o ter, né, ter poder, ter limites, né, ter fronteiras, ter domínio sobre os outros, ter o que os outros tivessem de coisas boas ou de conhecimento ou de objetos valiosos, eles iam lá, conquistavam e traziam para si. Essa supremacia dos arianos vem desde a estrela da Capela, né? Essa hegemonia, né? Hegemonia quer dizer supremacia. Então essa hegemonia, essa supremacia dos arianos, eles trazem, continuam e vão repassando para os povos com os quais eles vão se misturando. E aí nós vemos as guerras que existem, né, até hoje no nosso planeta. O racionalismo de suas concepções, né, método, a razão, e tudo pela razão, né, no foco da objetividade, né? O racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade, o amor pela supremacia e liberdade. Dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Quer dizer, desde o princípio, já trouxeram com eles, né, essa supremacia de raça, de conhecimento e a aversão à religiosidade. É interessante que na Europa, até hoje, por causa da Inquisição, por causa de uma série de guerras, né? As cruzadas e a Inquisição marcaram de uma forma tão grande os europeus que os palestrantes brasileiros que vão fazer palestras sobre a doutrina, quando chegam nos países da Europa, eles vão falar da doutrina como filosofia e ciência. Vão colocar todos os pontos da doutrina sem colocar essa parceria, sem colocar o Cristo, a cristandade na frente. Porque se colocar vai ter uma versão, vai ter um certo negativismo do europeu. E os palestrantes, colocando e apresentando a doutrina como ciência e filosofia, conseguem adentrar dentro da mente, né, dos povos europeus, sem cutucar essas lembranças tristes, né, dessas ideias das épocas trevosas, né, da Idade das Trevas, que foi o apogeu aí das lutas fratricidas em nome, meu Deus do céu, em nome do Cristo, a Inquisição queimando as pessoas em nome do Cristo. Isso é assustador, né? O racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, né? Os hebreus, né, os semitas e os hindus. Mas pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. Como eles estavam meio apartados da religião, pelo cultivo da razão, do desenvolvimento da razão, eles acabaram desenvolvendo a ciência, né? Até hoje, né, nós temos o desenvolvimento tecnológico e científico muito atrelado à racionalidade, à razão. Então, por serem muito racionais, os cientistas se dizem ateus. Aqueles que se colocam com qualquer posicionamento que não é dentro do ateísmo são mal vistos dentro das academias. Nós vamos ver uma certa colocação quando Einstein colocou que deveria haver uma força maior, que não poderia, o acaso
não realizaria todas as obras que tem no universo. Ele não usou o nome de Deus, mas mesmo assim a conotação de que existe um ser superior já colocou os cientistas de pé atrás. O mundo se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento em todas as épocas e períodos evolutivos. É o que ele estava correndo. Se muitas vezes o mundo perdeu com as inquietações, né, com a rebeldia, os arianos eram os mais rebeldes. E nós continuamos rebeldes. Nós somos um planeta muito rebelde. Se por um lado nós tivemos essas inquietações, tivemos as guerras, nós tivemos também o desenvolvimento científico e tivemos essa abertura, né? Essa miscigenação, né? Esse agrupar todo mundo para conquistar e para formar as cidades que eles formaram. Nós vamos ver os hebreus fechados dentro da sua religião, eles são muito caridosos entre eles, né? Eles são muito fraternos entre eles, né? Nós vamos ver os hindus até hoje que não são caridosos nem entre eles, porque tem as castas, né? Os brahmanes se sentem seres superiores e os párias não podem ser nem vistos, nem tocados. Quando eles passam, eles dão um sinal para que a rua, para que o lugar se livre, para que ninguém entre em contato com eles. É uma coisa horrorosa, né? Até hoje. Então, vou repetindo aqui. O mundo, se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito deve aos arianos pela colaboração decidida e sincera no labor, no trabalho do pensamento, em todas as épocas e períodos evolutivos. Agora nós vamos ver aqui a advertência do Cristo. As advertências do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários encontrados no seu caminho constitui uma dádiva sagrada da humanidade para com seus labores planetários. Então, como os arianos foram os únicos a se confraternizarem com os terrícolas, né, com os seres primitivos que haviam aqui na Terra, e vamos entender que muitos desses seres podem ter evoluído, aprendido, crescido, evoluído, hoje estão em outros planetas, estão talvez em Netuno, né, que é um dos mais evoluídos, ou Júpiter, e muitos arianos talvez ainda, talvez não, né, com certeza muitos arianos ainda estão na Terra, passando de novo por esse período de transição, correndo o risco de serem degradados, exilados de novo. Talvez alguns de nós aqui possamos fazer parte desse grupo que veio de Capela. Então, extremamente rebeldes, orgulhosos, racionais, se achando superiores. Esse orgulho e vaidade que nos prende tanto à Terra tem muito. Nós temos muito isso conosco aqui no Brasil, por exemplo. Somos muito prepotentes numa série de coisas. Nós vamos ver outros povos mais prepotentes ainda, né? Os norte-americanos. Nós vamos ver essa prepotência, esse achar de superioridade, essa hegemonia ariana, essa superioridade ariana que a gente viu no nazismo e que tem muitos povos, tem muita gente revivendo o nazismo. Nós estamos naquela fase de mudança pela transição em que as coisas estão sendo encaixotadas, está tudo fora do lugar. Nós estamos naquele período que a gente está sem casa, né? A nossa casa está toda empacotada, nós estamos mudando do segundo para o terceiro andar. Nossa casa está toda empacotada, então nós não temos casa no segundo andar porque está tudo bagunçado, está tudo efervescente por causa da mudança, está tudo fora do lugar. E nós ainda não temos casa no terceiro andar porque nós ainda não começamos a formar
a arrumar a casa, a montar a casa. Então nós estamos nesse período de transição, que é um período extremamente difícil, de adaptação, de tudo. Então, nós temos aqui o problema do condomínio, quando passam cachorros aqui na frente da casa. Vamos lá, vamos repetir. A sua confraternização com os terrícolas primários, quer dizer, a confraternização dos arianos com os terrícolas primários, encontrados no seu caminho, né, no caminho dos arianos, constitui uma dívida sagrada da humanidade para com os seus trabalhos planetários, com seus labores planetários. Temos uma dívida com eles, porque foram eles que ensinaram a todos os terrícolas, e muitos aqui de nós, grande maioria, somos terrícolas. Com certeza, a grande maioria de nós somos terrícolas. Alguns remanescentes dos arianos, alguns remanescentes dos hebreus, alguns remanescentes dos hindus. É porque os egípcios voltaram para casa. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece essa grande virtude, né? A grande virtude dos arianos foi não ter preconceito. O Senhor da semeadura e da seara, né? O nosso mestre amado, mestre Jesus, não lhes desconhece essa grande virtude. E é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele, né? Por Jesus, enviadas do alto, nos tempos que correm, às nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Vamos analisar essas palavras de Emmanuel dentro do contexto da época, 1938. Em 1938 nós já estávamos com os nazistas no poder, nós já estávamos com eles falando da supremacia ariana, nós já estávamos com os países em ebulição, nós já tínhamos saído da Primeira Guerra. Então nós estávamos há 1 ano de começar a Segunda. Vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, ele termina esse livro em agosto de 1938. Então, o que o Emmanuel está colocando aqui? Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, ele está tranquilizando em relação a esta Segunda Guerra que está começando na Europa. Ele está colocando que Jesus está mandando os seus emissários, que Jesus está no leme, que não precisa se preocupar, porque como ele coloca aqui, ele está mandando os seus emissários enviados do alto nos tempos que correm, ali, naqueles tempos de 1938, às nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre. Não vai permitir o extermínio nem a destruição da terra, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Esses emissários e a coordenação do mestre é para que a gente saia do primitivismo, para que a gente evolua, para que a gente cresça. Hoje, por mais que os nossos irmãozinhos instigantes queiram colocar o medo, por mais que os nossos irmãozinhos instigantes coloquem na mídia, coloquem em todos os lugares, porque é o que as pessoas querem ver, as notícias marrons, né, o sofrimento, a dor, a desgraça, querendo colocar um país como antagonista, outro país como bonzinho. Não existe bonzinho, os bons não encarnam na Terra, não existe vítima nesse planeta, não existe nenhum governante que chegue ao poder se ele não estiver atrelado aos nossos irmãozinhos instigantes, os nossos irmãozinhos que são os donos do poder, porque infelizmente o que domina a terra como prova e expiações é o mal. E nós só vamos ter o mal equiparado, né, o bem subindo bem equiparado ao mal. O mal vai deixar de ter o domínio na terra a hora que nós começarmos a regeneração. Nós ainda estamos em transição. Para mais para frente poder começar os trabalhos para a regeneração, ainda é o mal que domina
e que manda aqui no planeta. Mas quem está no governo, quem está na direção é o nosso governador, o nosso mestre amado. Então é o mestre Jesus que está coordenando. Nós não temos que nos preocupar. Nós não podemos permitir que eles nos dominem através do medo. Nós não podemos permitir que eles se alimentem das nossas energias quando nós brigamos com o nosso familiar no WhatsApp, no Facebook, quando nós discutimos, quando nós tomamos partido com este ou aquele governante, quando nós tomamos partido com este ou aquele político que, entre aspas, vai melhorar e vai salvar. Não, não vai. Somos nós, como povo, somos nós, como humanidade, que temos que nos modificar, porque os políticos são o espelho daqueles que os elegeram. Enquanto nós formos bélicos, enquanto nós formos egoístas, enquanto nós formos vaidosos e prepotentes, os nossos governantes serão bélicos, egoístas, vaidosos e prepotentes. Simples assim. Ou nós mudamos de dentro para fora e lá fora o reflexo vai ser melhor, ou nós vamos continuar nessa situação complicada, num outro orbe, não mais nesse aqui, porque nós seremos levados, né, como por atração. É um imã que atrai aqueles que são afins para junto dos seus afins, porque o planeta Terra, os habitantes do planeta Terra que querem a paz, que querem a fraternidade, os habitantes do planeta Terra que estão evoluindo, estão dizendo não a todas essas situações de morte, de dor, de fome, porque o planeta vai começar a entrar em regeneração na hora que não tiver ninguém passando fome nesse planeta. Então por aí a gente já vê que a gente tem um tempo pela frente. Vamos repetir aqui. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele enviadas do alto. É os seus mensageiros que vêm. Nos tempos que correm, né, 1938, as nações europeias ali, né, em ebulição para começar a Segunda Guerra Mundial, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se erraram muito, e erraram muito, né? Ele está falando, se os arianos erraram muito e erraram muito, continuamos errando, todos nós continuamos errando muito. Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres, cujas famílias fraternizaram-se desde o princípio. Esse erraram muito, também foram muito sinceros no buscar construir um paraíso aqui, no buscar construir aqui aquilo que eles tinham tanta saudade daqueles que se lembravam da estrela da capela. Então eles foram sinceros, eles queriam uma melhoria, longe de religião e de religiosidade, que foi o grande erro deles lá em Capela e que continuou aqui. Mas foram sinceros, foram os únicos que confraternizaram, os únicos que realizaram aquilo que Jesus pediu. Porque Jesus pediu que viessem e se confraternizassem com os terrícolas, ensinassem os terrícolas tudo aquilo que eles sabiam, para que os terrícolas pudessem evoluir e para que eles, ajudando o povo a se evoluir, pudessem voltar para casa, pudessem voltar para a estrela da capela. E todos eles, a não ser os egípcios, todos eles revoltados, todos eles fechados no seu circuito ou buscando única e exclusivamente posses e ciência, que é o caso dos arianos, continuaram aqui no planeta. Os únicos que evoluíram foram os egípcios, voltaram para a estrela da capela. Faltaram-lhes os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação para a qual concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio. Então, faltou para que eles
pudessem alcançar aquilo que Jesus pediu a eles, alcançar aquilo que foi proposto para eles quando eles foram exilados, faltou a religiosidade. Religião quer dizer se religar com Deus. Faltou a eles a religação com Deus, para que eles pudessem atingir tudo aquilo que Jesus esperava de todos os exilados. E, situação essa para a qual concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio para errar ou para acertar, e Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia, respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos ensina com o tempo. E é através do tempo, de várias e várias reencarnações, que nós crescemos e aprendemos. Se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, quem somos nós para não respeitarmos o livre-arbítrio do outro? Nós temos que aceitar o outro como ele é, com a sua religiosidade, com o seu pensamento, com o seu partido político, com o seu time de futebol, com o país de origem, com toda a sua diversidade e com toda a sua divergência. Nós temos que aprender com os diferentes, sempre, para podermos crescer. Faltaram-lhe os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para a qual concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio, mas o Cristo, nas dolorosas transições deste século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras espiritualmente falando, e, no momento psicológico das grandes transformações, o fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado como a semente nova para a civilização do porvir. Do que Emmanuel está falando aqui? Mas o Cristo nas dolorosas transições desses séculos. Quais são as transições desse século que Emmanuel está falando? Primeiro do século XX, que foram as grandes mudanças, terminada a Segunda Guerra Mundial, um desenvolvimento tecnológico enorme, as transformações pelas quais nós estamos passando para que o planeta, nós, habitantes do planeta, possamos começar a trabalhar em regeneração, começarmos a entender e a trabalhar para a regeneração. Por enquanto nós estamos na transição. A transição é exatamente isso, as dolorosas das transições. Nós estamos em transição. A mudança de provas e expiações para a regeneração, esse período de transição é doloroso, é um chacoalhar, é uma efervescência. Por isso que ele diz aqui, mas o Cristo nas dolorosas transições desses séculos, nós estamos vivendo essas transições, há de amparar-lhes, há de amparar a todos, a amparar-lhe as expressões mais dignas e mais puras. Tudo aquilo que tem de digno, de bom, de melhor em cada um de nós. Porque Deus, nosso Pai, o nosso Mestre amado, vem as nossas intenções, os nossos sentimentos, aquilo que está lá dentro de nós. As intenções mais puras espiritualmente falando, porque nós somos espíritos. Embora a gente faça um monte de besteira por causa das ilusões da matéria, nós somos espírito. E o que vai ficar conosco é aquilo que nós crescemos e melhoramos espiritualmente. Que nós melhoramos verdadeiramente dentro de nós. Nós vamos levar conosco para a verdadeira vida. O resto fica aqui na Terra. Bens, posses, dinheiro, intelecto, diploma, doutorado, PhD, fica tudo aqui na Terra. O que vai conosco é aquilo que verdadeiramente nós aprendemos, guardamos dentro de nós, porque nós aprendemos e colocamos em prática. Quando a gente aprende e coloca em prática, a gente se modifica. Essa modificação faz parte do nosso caminhar e é isso que nós levamos conosco. Por isso que ele está dizendo aqui, que Jesus há de amparar as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando, e no momento psicológico das grandes transformações.
Nós estamos vivendo esse momento psicológico das grandes transformações e vamos ainda continuar nessas grandes transformações por um tempo. O fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado como a semente nova para a civilização do porvir. Esse aceitar o outro, aceitar o diferente, essa busca da ciência, essa busca do conhecimento, essa busca de melhorar a vida no dia a dia, na ciência, na medicina, no conhecimento, na arte, na música, tudo isso vai nos ajudar a nos transformarmos para podermos começar a trabalhar para um dia sermos regenerados. Nós temos um espaço de trabalho, nós estamos nessa transição dolorosa e difícil, ela vai perdurar ainda por algum tempo. Quando nós estivermos melhorados, nós vamos começar a entrar em transição. Vamos começar a aprender e começar a regeneração. Então, para começar a regeneração, não tem fome na terra. Para começar a regeneração, não tem guerra na terra. Para começar a regeneração, ninguém come seu semelhante. Os nossos irmãozinhos animais. Então, nós temos um trânsito grande ainda para começarmos a regeneração. Para quando chegarmos a ser regenerados, aí sim é o bem acima do mal. Vai continuar existindo o mal? Vai. Vai continuar existindo as provas? Sim. As provas irão continuar, mas quando nós estivermos regenerados, não haverá mais expiação. Não haverá necessidade do sofrimento, da expiação dolorosa que nós temos aqui no planeta Terra como provas e expiações. Nós teremos sim as provas, porque nós teremos que provar o tempo todo aquilo que aprendemos e aquilo que nos modificamos, porque ainda como regenerados nós temos a dualidade, ainda temos o bem e o mal. O bem prevalecendo, mas temos o bem e o mal. E aí quando nós começarmos a trabalhar para que exista só o bem, para não ter mais a dualidade, nós vamos começar a transformação para o mundo ditoso, para o mundo feliz, onde não existe a dualidade. Aí não tem mais prova, porque não existe mais o mal. Eu não preciso provar mais nada, eu preciso aprender só. Porque eu terei eliminado de mim todo o mal que existe em mim. Por isso que nós nós temos na oração que Jesus nos ensinou: livrai-nos, Pai, do mal, o mal que existe em nós, o mal que nós fazemos aos outros. E nós estaremos cada vez mais evoluídos quanto mais nós amarmos, quanto mais nós eliminarmos o mal que existe dentro de nós, quanto mais nós fizermos crescer o bem que existe dentro de nós, quanto mais nós conhecermos as leis de Deus que estão dentro de nós, estão na nossa consciência. Quanto mais nós formos fraternos, empáticos, benevolentes, nós estaremos mais próximos de Deus e estaremos mais próximos da grande mudança que se fará no nosso planetinha Terra. Nós estaremos trabalhando para ela. Nós estaremos com aqueles que servem, aqueles que são úteis, aqueles que fazem diferença para o planeta crescer. Nós temos que olhar para dentro no nosso autoconhecimento e vermos se realmente nós estamos trabalhando para isso. Se a nossa vontade verdadeira é essa, da mudança para melhor, do auxílio verdadeiro, do trabalhar para o Mestre, do trabalhar para Deus, do estarmos ajudando a mudança para melhor do nosso planeta. Se nós somos verdadeiramente pacificadores. Pacifista todo mundo é. Se nós somos pacificadores, tem uma diferença muito grande. Pacifista é discurso. O pacificador é ativista. É aquele que trabalha pela pacificação dentro da sua casa, da sua família, no seu grupo de trabalho, na sua casa religiosa, na rua que mora, na cidade, no bairro, na cidade em que está. O pacificador faz a diferença no planeta. E para ser pacificador, eu tenho que me
pacificar de dentro para fora. A paz começa em mim, para que depois eu possa levá-la comigo para os lugares que precisam de paz. E principalmente para que eu possa pedir a Deus para levar as minhas energias para a paz no nosso planeta. Eu falo por mim, infelizmente hoje eu posso pedir para levar as minhas energias para os trabalhadores do Mestre, para que eles sim possam utilizar essas energias para pacificar o nosso planeta. Eu ainda não sou pacificadora, ainda sou muito bélica, ainda quando a coisa bate em mim, pisa no meu calo, entra alguma coisa que eu saia do controle, a primeira tendência é a guerra, né? É a agressão. A melhor defesa é o ataque, né? Aí vai para o ataque para se defender. Conforme a gente vai crescendo, vai se melhorando, vai aprendendo e o autoconhecimento, nós vamos entendendo que não existe a luta do bem contra o mal, é sempre do mal contra o mal. Nós vamos levantar o que há de pior em nós, para podermos brigar com aquilo que a gente vê de pior no outro. A hora que nós olharmos para o outro e falarmos, não, ele está em crescimento, ele está em aprendizagem, ele tá errando, mas ele tem esse direito de errar, porque eu erro o tempo todo para aprender. A hora que nós tivermos um entendimento pacífico, não é alienado, é pacífico, de argumentar e respeitar a posição e o direito que o outro tem de ter essa posição, porque na casa do Pai existem muitas moradas, são todas diferentes. Nós temos que respeitar as diferenças, temos que respeitar a ideia e o posicionamento do outro. Nós temos que entender a irmandade, nós temos que aprender com as diferenças e crescer com elas. Então, aprendendo aqui com o Emmanuel, né? Esse livro, eles nos mostram o começo das nossas formações, das nossas ideias, o começo das guerras, das fronteiras, né? Das posses, da supremacia de uns sobre os outros. Até hoje, né, o branco, o ariano, né, acha que é superior ao amarelo, ao vermelho, ao negro. Meu Deus do céu! Somos todos filhos do mesmo Pai. Nós estamos aprendendo e aprendendo muito com esse livro do Emmanuel. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver o povo de Israel. Nós vamos entender os hebreus. Até lá.